Fala, meu aluno, fala, minha aluna. Você que está estudando Direito Constitucional, Poder Constituinte. Eu deixei uma aula aqui bisurada, que era uma aula que eu tinha feito com os alunos da mentoria para o concurso da Polícia Rodoviária Federal. Alguns alunos estavam com dificuldades nesse assunto que cai em toda prova de concurso público, então eu até já tinha procurado outras aulas na internet, não encontrei, então por isso eu resolvi deixar aqui de forma gratuita para que você aprenda de uma forma didática, de uma forma simples, um conteúdo que ele é bastante chato, bastante complicado ali de ser estudado, mas que eu tenho certeza que depois que você assistir essa aula, você vai conseguir acertar mais questões de prova. E aí a única coisa que eu peço é que se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva para a gente estar fortalecendo cada vez mais essa mensagem. E se você conseguir entender a aula, se ela te ajudar de alguma forma, já deixa uma curtida também nesse vídeo. Boa aula para vocês. Tamo junto. Até depois da aprovação. Mande aqui também o que você achou da aula. Deixa aí nos comentários, porque eu faço questão de responder todos os comentários. Valeu! Boa aula para você! Beleza, então, vamos iniciar aqui nossa aula de Direito Constitucional para falar sobre um dos assuntos que, quando cai em prova, muita gente acaba errando, que é o conteúdo de poder constituinte. Professor, então, por onde a gente começa nesse estudo ali do poder constituinte? Olha só, eu quero que você solte lápis, solte caneta, solte tudo que você tiver na sua mão, a não ser o celular que você está me ouvindo aqui, e simplesmente concentre aqui no que eu vou falar, porque eu quero que você mais entenda do que você tente decorar. Olha só, digamos aqui que nós aqui vamos constituir um Estado, vamos iniciar um Estado, né? Um país aí, sei lá, um país Z. E você há de concordar comigo, se a gente montar um país, quiser iniciar um país, a gente tem que ter ali uma regulamentação, um conjunto de leis, que aquele país ali comece a ter uma convivência social, para que as pessoas acabem conseguindo conviver numa ordem social. Concorda comigo? Porque se não existe esse conjunto de leis, é bem fácil que a gente volte aí aos tempos antigos, né? Onde as pessoas, cada um ia matar quem ela quisesse, cada um ia fazer o que bem entendesse. Ah, não gostei de você, pega aqui uma arma, pum, matei você, acabou. Ah, não, você tá com esse carro e esse carro agora eu quero para mim. Por quê? Não, porque eu quero. E a gente hoje, como sociedade, só não faz isso porque existe todo um regulamento, um conjunto de leis ali que acaba regulando todo o convívio em sociedade. E muitos ali, se você já estudou história, filosofia, a gente acaba chamando isso daí de pacto social, que é o fato de eu obedecer às leis, da mesma forma que você também tem que obedecer essas leis para que a gente consiga conviver em sociedade. Até aqui eu acredito que está dando para você entender sem novidade nenhuma. Porém, você há de concordar comigo que, digamos, vou desenhar aqui o Brasil, até antes mesmo da gente aqui iniciar na aula. Imagina que esse aqui é o Brasil, né? Vamos ver se eu desenho aqui o Brasil direitinho aqui. Pronto. Digamos que esse aqui é o Brasil. E a gente, a partir de agora, a gente vai começar a conviver em sociedade. Digamos que a gente está no primeiro dia aqui de Brasil, primeiro dia que inaugurou o país e a gente precisa de um regulamento. E aí foi de onde surgiu a tal das constituições. Se você for aí nos livros de história, vão dizer que o Brasil ele tinha sido descoberto lá em 1500, né, ali pelos portugueses, mas já tinha ali os indígenas, que por isso que agora eles são chamados de povos originários, porque na verdade o Brasil não tinha sido descoberto. Enfim, mas o que, que eu quero falar com você? Que lá em 1824 foi ali a primeira proclamação foi a primeira constituição aqui do Brasil. Então, foi o primeiro conjunto de leis onde estava escrito num texto, num livro ali, onde as pessoas teriam que obedecer. E isso tudo surgiu através do poder
constituinte. Olha só, então, para que você comece a entender. O poder constituinte é exatamente o poder que cria, modifica ou reforma uma Constituição. Então, você já entendeu que para que a gente acabe tendo uma organização de um país, a gente vai precisar de um conjunto de leis, que aqui no caso a gente está chamando de Constituição. Até aqui, zero novidades, né? Mas aí o que eu quero que você entenda? Que para que eu faça essa Constituição, eu vou chamar isso de poder constituinte. E o próprio nome ele já diz, né? Eu vou ter que constituir um arcabouço ali de leis. E para isso, eu vou precisar aqui de algumas separações para que você entenda. Olha só, atualmente, isso daqui, estou falando nos dias atuais de hoje, a titularidade do poder constituinte, ela pertence ao povo. Como assim, professor? A mim, a você, a todas as pessoas que convivem em sociedade, já que a gente está vivendo ali num pacto, o legislador, que é aquela pessoa que faz as leis, ela falou assim: não é nada mais justo de que entregar a titularidade de fazer uma nova Constituição, de um novo arcabouço de leis, de eu conseguir entregar isso para as pessoas, para o povo. E quando eu pego a própria Constituição da República, dentro da Constituição, no seu artigo 1º, o parágrafo único, ele vem dizendo aqui, ó, eu vou até colocar aqui para fazer a leitura com vocês. Olha só o que é que fala o artigo 1º, parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição. Então, em regra, os políticos que estão lá em Brasília, no Congresso Nacional, eram para eles representar os nossos interesses, até porque é a gente que coloca eles lá no poder. Então, quando o político ele faz uma lei, ele cria uma lei, aquilo ali está representando o povo, está representando a gente ali que colocou aquele político, através de uma representação indireta, onde o meu interesse está sendo exercido por aquela pessoa. Então, a gente percebe que o poder constituinte, ele tem a titularidade do povo. E isso acaba caindo muito nas questões, e eu quero que você grave isso daqui, porque em algum outro momento lá atrás, o poder constituinte, ele não pertencia ao povo. Ele pertencia, para você entender, aos reis absolutistas. Olha só, talvez, se você for lembrar da sua época aí do colégio, da época da Revolução Francesa, do Iluminismo, onde a gente tinha a figura de um rei, a figura de um monarca, era esse rei que ditava as leis. E, inclusive, ele falava que o poder dele era um poder divino, era um poder soberano. E por isso que ele era aquela pessoa responsável por falar como é que seriam todas as leis, e ele que constituía a própria Constituição. Talvez agora esteja fazendo mais sentido para você, porque eu coloquei aqui, ó, hoje, a titularidade, ela pertence ao povo, a mim e a você, e aqui a gente vai falar um pouco sobre essa questão de como é que surge uma Constituição, de como é que a Constituição ela pode ser emendada, mas para isso eu preciso que você entenda isso daqui que eu estou falando, porque em alguns pontos, essa Constituição, ela não existiu, ou na verdade, ela existiu simplesmente porque as pessoas tinham que obedecer ao rei, porque o rei era a pessoa ali que tinha esse poder divino. Então, a titularidade anteriormente, num passado aí, era exercida por esse rei absolutista, por esse rei monarca que controlava ali o país. Até aqui, tranquilo? Então, quando é que foi que começou a surgir esse poder constituinte? Olha só. Dentro desse poder constituinte, você vai ver que existe a forma de expressão. Como assim, professor? É a forma como esse poder ele é expresso, para você entender. E isso aqui cai bastante em prova. Isso aqui é um tema bem recente, porque, por exemplo, na época que eu estudava ali para concurso, esse tema aqui, ele acabava sendo deixado um pouco de lado, e eu acho que os examinadores que vêm elaborando as provas de concurso, eles vêm vendo outras formas de, poxa, como é que eu consigo ali dificultar a vida do aluno? E aí ele vem trazendo vários temas como esse aqui, ó. Forma de expressão do poder constituinte. Eu estou partindo do ponto
O poder não era constituinte por quem? Não entendi, Gene. O poder não era constituinte por quem? Vou explicar aqui para ver se você consegue entender. Anteriormente, o poder constituinte, que era esse poder de criar as leis da sociedade, era organizado pelos reis absolutistas. Atualmente, até pela própria Constituição Federal, esse poder constituinte, esse poder de criar as leis, ele é exercido pelo povo. Por quê? O próprio parágrafo único do artigo 1º da Constituição Federal fala isso. Todo poder emana do povo na forma da lei. Então, lá atrás eram os reis, atualmente a gente parte ali do princípio que é o povo que executa esse poder constituinte. Só que existe uma forma de manifestar esse poder constituinte, que é justamente essa forma de expressar como que eu vou constituir essas leis, como é que eu vou fabricar essas leis, falando assim num linguajar bem comum para você entender. E aí a doutrina ela divide em duas formas, que é o poder concentrado e o poder difuso. Ele pode ser manifestado de forma concentrada. Como assim, professor? Concentrado, você vai lembrar do seguinte: eu vou concentrar o meu direito. Eu falei para você que a gente, o povo, tem esse direito. O poder concentrado, eu vou concentrar esse meu direito em um órgão, em uma instituição, para que essa instituição ela faça ali todo o arcabouço jurídico do país. Faz sentido? E aí, para exemplificar mais ainda, existe a Assembleia Nacional Constituinte. Não sei se você sabe, mas a Constituição Federal de 1988, que é a Constituição vigente no país, ela surgiu através de uma Assembleia Constituinte, onde políticos, pessoas se reuniram ali para fazer toda essa Constituição que a gente estuda hoje dentro do direito constitucional. Então, você percebe que essa classificação entre concentrado, que é o depositar o meu poder de constituir leis em um órgão, que seria essa Assembleia Nacional Constituinte, e a outra classificação seria o poder difuso, que nada mais é do que a participação da população na constituição das leis. Professor, como é que vem sendo adotado hoje? É o poder de expressão, poder constituinte concentrado. É onde a gente deposita o nosso direito ali nos políticos, nas pessoas que vão fazer as leis. Mas se um dia a Constituição vinha a ser feita uma nova Constituição e o próprio povo quiser fazer essa Constituição, esse poder constituinte ele vai ser chamado de poder difuso, que é a participação do próprio povo na confecção ali daquelas leis. Conseguiram entender? Isso daqui cai bastante, então guarda isso daqui porque é um tema bastante recente em relação ao concurso público. Concentrado, deposito meu poder concentro o meu poder em um órgão. Assembleia Nacional Constituinte, que é um exemplo para você entender, conforme foi feito na Constituição de 88. Poder constituinte difuso é a participação ampla e direta do povo. É como se a gente se reunisse aqui, ó, e falasse assim, ó, meu irmão, nós aqui vamos fazer uma nova Constituição para o Brasil? E a gente vai falando isso com o povo, e o povo ele vai olhar assim, não, é a gente que vai ditar as regras agora no Brasil. Então, esse é o poder constituinte difuso. Olha só, a gente vai entrar agora nas espécies de poder constituinte. Até agora, eu fiquei falando com você o que era o poder constituinte, mas agora você vai ver que ele se divide em duas classificações, que é o poder constituinte originário e o poder constituinte derivado. E aí, para simplificar, eu vou chamar poder constituinte originário de PCO e poder constituinte derivado de PCD, para a gente não ter que ficar escrevendo aqui a todo momento o nome, né? O que eu quero que você entenda? Eu não quero que você decore. Eu quero que você simplesmente entenda o que a palavra está dizendo. Olha só, a gente vai entrar na classificação de cada um. Foi por isso que eu precisava que você entendesse o que era poder constituinte, mas agora eu vou destrinchar cada um dessas classificações para que você entenda, porque isso também cai bastante em prova. Olha só, eu vou começar aqui agora pelo poder constituinte originário. O que é esse poder constituinte
originário. Ele é o poder que inicia a primeira constituição de um país. Lembra naquele exemplo que eu falei para você? Digamos que aqui é o Brasil. O Brasil agora ficou mais feio, né? Mas dá para você notar que é o Brasil. Digamos que a gente vai se reunir e vai fazer a primeira constituição do Brasil. Esse nosso poder aqui é o poder constituinte originário. Olha só, qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça quando você lê a palavra originário? Nem aquilo que dá origem, nem aquilo que está iniciando. É por isso que uma das características do poder constituinte originário é ele ser inicial. Então, para deixar aqui uma definição, é o poder, olha só, eu vou anotar aqui, e depois, se vocês quiserem, eu posso disponibilizar, porque justamente a ideia é você não anotar nada para você conseguir entender o que a gente está conversando aqui. O poder constituinte originário, ele é o poder inicial, ou poder que inicia a ordem jurídica de um país. Faz sentido isso que eu estou falando para você? Porque talvez você já deva ter ouvido falar que a Constituição Federal, ela é chamada de lei maior do país. Ela é chamada de Carta Magna. Ela está no topo da hierarquia de todas as leis. Está vendo como as coisas elas acabam fazendo sentido depois que a gente vai explicando? Você talvez já tenha ouvido falar nisso daqui, ó. Que é a pirâmide de Kelsen. Aqui tem a Constituição Federal. Deixa eu colocar aqui de preto. E agora você vai falar assim, professor, agora tudo está fazendo sentido. Eu já ouvi falar em algum momento que a Constituição Federal, ela é a principal lei do país. E abaixo dela, eu posso colocar aqui leis estaduais, mas eu vou colocar aqui leis infraconstitucionais. Professor, o que são essas leis infraconstitucionais? Olha só, o próprio nome ele vai explicar para você. Infra, aquilo que está abaixo. Constitucional, leis que estão abaixo da Constituição. E aqui você vai, por exemplo, ó, eu vou pegar aqui Constituição do Estado do Ceará, do meu estado. Constituição do Estado de São Paulo. Lei Maria da Penha. Código Penal Brasileiro. Código de Trânsito Brasileiro. Todas essas leis que você conhece, elas estão abaixo da Constituição Federal. Por quê? Porque a Constituição Federal, ela é a lei principal do nosso país, é a lei que está ali no topo da hierarquia. Ou seja, todas as leis que vierem abaixo têm que obedecer à nossa Constituição Federal, sendo ela a nossa Carta Magna, a lei maior do país. E essa Constituição Federal, perceba, ela surgiu através de um poder constituinte originário. Por quê? É o poder que inicia a ordem jurídica do país. Olha só para você entender o que a gente está conversando. Você vai concordar comigo que há um tempo, lá atrás, lá nesses 1800 e tanto, o Brasil ele não tinha uma Constituição Federal. Como eu falei para vocês, a primeira Constituição Federal, salvo engano, foi em 1824. E que ela veio justamente ali com a questão da proclamação da República. E aí você vê que, anteriormente, o que tinha? Eram várias leis, eram vários decretos, tinha abuso de autoridade, e falaram assim, poxa, meu irmão, a gente tem que organizar essa bagaça chamada de Brasil. Então, a gente vai ter que fazer uma nova Constituição, ou vai ter que fazer uma Constituição, que vai ser aquela lei maior que organiza ali o país. E foi feita essa Constituição de 1824. De lá para cá, foram sendo criadas várias outras constituições. Eu posso pegar aqui a Constituição de 1891, a Constituição de 1934, a Constituição de 1988, que é essa agora que a gente está. E aí você percebe que cada Constituição que vem sendo criada, eu estou rompendo
com o ordenamento jurídico anterior. É como se eu falasse assim, ó, e olha se isso vai ficar claro para você. Eu vou criar, a partir de agora, eu vou criar uma nova Constituição. A gente vai criar uma nova Constituição. Vai ser a Constituição de 2026. Você há de concordar comigo que a gente que está organizando essa Constituição, a gente consegue colocar o que a gente bem entender como lei, porque é a gente que está definindo como é que vai ser o nosso ordenamento jurídico. E o nome disso é poder constituinte originário. É o poder que organiza o novo ordenamento jurídico do país. E esse poder inicial, eu falei para vocês que ele inicia, ele se divide de duas formas. Aqui não cai muito em concurso, mas só para você entender. Ó. Ele se divide em fundacional, deixa eu colocar aqui de verde para facilitar aqui. Ó, eu falei para vocês que o poder constituinte ele é inicial, ou seja, ele inicia o ordenamento jurídico do país. Só que esse inicial, fundacional, ele se divide aqui ó, em duas formas, fundacional, e você vai entender já já por quê. Ó, bem simplesinho, ó, ou pós-fundacional. E aqui é por isso que eu falei que a aula é completa, porque eu quero que você acerte todas as questões. Fundacional é a primeira Constituição de um país. No nosso caso, foi a de 1824. Todas as outras que vierem depois vai ser poder constituinte originário com a característica de pós-fundacional, ou seja, são aquelas que vieram após a primeira. Então, você percebe que eu vou colocar aqui uma sequência de constituições. Ó. 1891, 1934, 1824, 1988, e digamos que a partir de agora, a gente vai criar a nossa Constituição aqui, ó. Ixi, 2026, né? A gente vai criar a nossa Constituição de 2026. Cada vez que eu estou criando um ordenamento jurídico, até porque cada Constituição dessa, ela é um ordenamento jurídico principal de um país, cada vez que eu estou criando um ordenamento jurídico desse, você concorda que eu estou rompendo com o ordenamento jurídico anterior? Professor, como assim? Olha só, isso aqui é uma pegadinha de prova. Digamos que a gente vai criar a nossa Constituição aqui, ó, de 2026. Se a gente coloca aqui nessa Constituição de 2026, que agora a pena de morte ela vai ser aceita no Brasil. Não apenas lá no caso de guerra declarada, como já é, mas a pena de morte ela vai ser aceita no caso de homicídio. Isso eu estou colocando aqui, ó, artigo 1º da Constituição Federal de 26. De 26. A pena de morte, ou a pena do homicídio vai ser a pena de morte. Será que isso seria válido ou não seria válido? O que você me diz? Reflita um pouco aí. Se eu coloco aqui que a Constituição, essa nova Constituição que a gente está fazendo, o artigo 1º dela vai ser que para qualquer pessoa que matar outra pessoa, tem lá, né, artigo 121 do Código Penal, matar alguém, pena de tanto a tanto. Aqui, no caso, seria, agora, na nossa Constituição, a pessoa que matar outra pessoa, ela vai sofrer a pena de morte. A pergunta que eu deixo para vocês, isso na nova Constituição seria válido ou seria inválido? É exatamente isso aqui que é cobrado na sua prova. Por quê? Porque é nesse momento que você fica assim, ah, meu Deus, mas será que é permitido uma lei para matar outra pessoa? Mas eu acho que não é permitido, e aí você acaba colocando que é inválido, porque não é permitido, e aí é por isso que você erra. Ah, professor, então quer dizer que isso é válido? Sim. E olha só para você entender o que é que eu estou falando. A nova Constituição, você pode colocar o que você bem entender nela. E aqui, o que você vai levar para a sua prova? Porque existiam algumas correntes doutrinárias que as constituições, elas tinham que obedecer o que a doutrina do direito chama de juiz naturalismo,
que é justamente que cada pessoa ela nasce com um direito só pelo fato dela ter nascido. Mas o entendimento do STF é que uma Constituição, uma nova Constituição, ela rompe com tudo aquilo que tinha de ordenamento jurídico do passado e ela vai inaugurar o próprio ordenamento jurídico dela. É por isso que uma das características do poder constituinte originário é que ele seja ilimitado. Eu não tenho limites ali na confecção das minhas leis. Sou eu, juntamente com aquelas pessoas, que vamos ditar como é que a sociedade vai conviver. E aí você vai percebendo que, de uma certa forma, acaba fazendo sentido. Por exemplo, digamos que dentro dessa nossa nova Constituição, a gente vai colocar agora para uma pessoa que tiver numa situação de violência doméstica familiar contra a mulher, ou respondendo ali por um crime de feminicídio, essa pessoa ela vai ter agora uma pena de caráter perpétuo. Ela não vai mais conviver em sociedade. Ela vai ser presa lá e vai ficar lá 100, 200, 300 anos. Isso a gente combinou aqui. Isso era válido? Sim. Por quê? Porque a própria sociedade está entendendo que para essas medidas aquilo é válido. Então é por isso que essa Constituição, ela além dela ser inicial, de iniciar um ordenamento jurídico ali naquele país, ela é ilimitada. E a outra característica bem peculiar dela é que ela seja incondicionada, ou seja, ela não depende de ninguém ali para fazer as suas leis. A própria Constituição, ela é também autônoma. Por quê? Porque ela não depende de lei, ela não depende das outras constituições, ela não depende de poder constituinte, ela não depende do seu ninguém, a não ser das pessoas que estão fazendo aquela Constituição. Então você acaba percebendo que esse poder constituinte, ele inaugura o novo ordenamento jurídico. E por que, professor, que ele acaba sendo permanente? Porque ele está lá, ó. Por exemplo, ele não se acabou. A Constituição de 1988, ela foi feita, porém, digamos, se a gente consegue ali organizar uma nova Constituição, esse nosso exemplo aqui, ó, de 2026, a gente iria reativar esse poder constituinte, e é por isso que ele é permanente. Por quê? Porque ele está, digamos, adormecido. Digamos que ocorra uma manifestação aí no Brasil e as pessoas agora queiram uma nova Constituição Federal. E aí é por isso que uma das características do poder constituinte originário é que ele seja permanente. Ele simplesmente está adormecido para que quando as pessoas quiserem utilizar, invocar esse poder, ter ele em mãos ali para conseguir utilizar. Tranquilo? Acredito que eu esgotei aqui todas as situações de poder constituinte, falta uma. Olha só, eu falei para você que o poder constituinte originário, ele inicia um novo ordenamento jurídico, aqui no caso brasileiro, e ele não respeita as leis anteriores. Mas aí, sabe o que a questão ela vai perguntar para você? Cara, como é que fica em relação ao direito adquirido e o poder constituinte originário, né? Isso daqui, ó, é o poder constituinte originário. E dentro do direito, se você não está lembrando o que seria esse direito adquirido, dentro da nossa Constituição atual, existe esse instrumento que é a pessoa, ela adquiriu esse direito, as leis, elas vão ter que respeitar esse direito. Vou dar um exemplo aqui. Digamos, por exemplo, eu passei no concurso da Polícia Rodoviária Federal e entende-se que se vem uma nova lei mudando aqui, não estou falando da Constituição, mas eu estou falando mudando o sistema de segurança pública no país, essa nova lei, ela vai ter que respeitar o meu cargo público de policial rodoviário federal. Por quê? Porque eu conquistei o direito adquirido a partir do momento que eu passei no concurso, que eu fui nomeado, que eu tomei posse e depois que eu entrei em exercício. Então, eu tenho esse direito adquirido. Faz sentido? Da mesma forma que, digamos, um trabalhador que vem lá trabalhando, depositando as suas aposentadorias, tudo certinho ali no INSS, chegou o momento daquela pessoa se aposentar, ele tem o direito para se aposentar,
se aposenta, só que aí vem uma nova lei e fala assim, ó, olha só, as pessoas que agora que, que vão se aposentar daqui a um mês, elas vão ter que vão receber apenas a metade da sua aposentadoria. Isso não vai atingir aquela pessoa simplesmente por quê? Porque ela conseguiu o direito adquirido da aposentadoria. Isso daí, só para você entender em linhas gerais o que seria o direito adquirido. Agora, digamos, professor, você falou aí desse poder constituinte originário, que é o que inaugura um novo arcabouço de leis no país, o que inaugura um novo regramento no país. E como é que fica o poder constituinte, ou melhor, o direito adquirido daquelas pessoas anteriores que já conquistaram, por exemplo, aposentadoria, um servidor público, por exemplo, licença gestante, sei lá, licença gestante de 180 dias, né, de 6 meses. Como é que vai ficar, professor, com essa nova Constituição? Respeita, não respeita? Olha só, porque isso é pegadinha de prova. Inexiste a alegação de direito adquirido perante ou diante do poder constituinte originário. Constituinte originário. Originário. Eu não posso alegar direito adquirido ao poder constituinte originário, exatamente pelo simples fato que eu falei para você que uma das características desse poder constituinte originário é que ele seria ilimitado. Então, eu não posso alegar. Por exemplo, digamos que a nova Constituição que a gente vai fazer, eu vou falar o seguinte: olha só, ao invés da mulher ela ter 180 dias de licença gestante, agora ela só vai ter 30 dias na nova Constituição, e vai ser válido, porque essa Constituição, ela inaugura o ordenamento jurídico ali do país, vai ser aquilo ali que vai valer agora para aquele país. E você vai ver que algumas questões, elas vão falar sobre esse efeito aqui, ó, e aqui eu vou até deixar aqui, eu falei que a aula, ela ia do nível mais básico ao nível mais avançado. Por quê? Porque eu quero que você esteja no nível mais alto, né? Ó, efeito cliquete. Você vai ver que em algumas questões você vai ver esse termo aqui, ó. Professor, o que é esse efeito cliquete? Nada mais é do que a vedação ao retrocesso. E você vai perceber que o poder constituinte originário, ele não respeita essa vedação ao retrocesso. Porque as leis hoje no país, dentro de uma Constituição, a gente vai criar novas leis, e eu estou falando de lei, não de Constituição, e a gente respeita a vedação ao retrocesso, que é, a gente vai buscar criar novas leis, sempre buscando evoluir em relação àquilo. Um exemplo aqui que eu posso citar para vocês, por exemplo, eu vou pegar aqui no Código de Trânsito Brasileiro. Antigamente, era permitido você beber e dirigir o seu veículo ali automotor. Mas lá em 2009 foi criada uma lei que se chama Lei Tolerância Zero, que proibiu terminantemente a pessoa de beber e dirigir ao mesmo tempo. Proibiu a partir de 2009. Então você percebe que agora, já que essa lei está em vigor, eu não posso mais voltar atrás. Ah, não, agora a gente vai permitir. Justamente por conta dessa vedação ao retrocesso. Eu não posso voltar com aquilo que um dia eu já achei correto, mas depois eu completamente discordei ali para que a gente conseguisse viver em sociedade. E um exemplo para você entender, esse exemplo aí da lei da tolerância zero, que iniciou lá em 2009. E aí você percebe que o poder constituinte originário, ele não respeita isso daqui, ó. O poder constituinte originário, ele não respeita. Eu gosto de citar o exemplo máximo. Você poderia colocar uma pena de morte para o crime de feminicídio e estava tudo bem em relação a isso, na nova Constituição que a gente fosse fazer. Por quê? Porque ele é ilimitado.
Tranquilo? Então, considero que eu finalizei aqui o poder constituinte originário, agora a gente vai voltar para cá, ó. Olha só, eu finalizei tudo isso daqui, ó, falei até demais do poder constituinte originário, e agora eu vou entrar dentro do poder constituinte derivado. E aí eu quero que você entenda por quê. O próprio nome, ele vai te explicar. Se o poder constituinte originário, ele é o poder principal, ele é o poder que inaugura, é o poder que é inicial, que inicia as leis de um país, o poder constituinte derivado, olha só o próprio nome, derivado, ele deriva de alguma coisa. Ele deriva de quê? Deriva do poder constituinte original. Então, você vai perceber que uma das principais características do poder constituinte derivado é que ele é secundário. Como assim, professor? Aqui, eu não vou criar uma nova Constituição, mas eu vou modificar a Constituição já existente. Lembra do que a gente falou lá no início da aula, que o poder constituinte é um poder que cria, modifica, que altera as constituições ou a Constituição do país? Aqui no poder derivado, eu não vou estar criando uma nova Constituição, mas eu vou modificar. É por isso que ele é derivado, porque eu já vou pegar aquela Constituição que é existente e vou mudar aqui algumas coisas dentro dela. Olha só. E aí você vai perceber que as questões, elas acabam trazendo algumas terminologias. Eu expliquei para você o que é que seria o poder constituinte derivado, né? Ó, poder que, palavra-chave, modifica a Constituição Federal já existente. Porém, o poder derivado, ele pode ser chamado também de poder instituído, poder constituído e poder secundário. Esse daqui você precisa decorar. Por quê? Porque vira e mexe e acaba caindo na prova. É a mesma coisa que poder derivado. Poder instituído, constituído, poder secundário. É o poder que modifica a Constituição já existente. E aí, esse poder derivado, ele se divide em 3 outros poderes, que é o poder reformador, decorrente e revisor. Você vai ver que é bem tranquilo. Olha só. Poder decorrente revisor, que eu vou chamar de PDR, é o poder que altera a Constituição Federal através de emendas constitucionais. Talvez você já tenha ouvido falar nesse nome aí, né? Emenda constitucional. Olha só, não sei se você sabe, mas eu sempre fui uma pessoa que tive muita dificuldade no direito. Apesar de ser formado em direito, eu só fui entender o direito efetivamente quando eu fui estudar para concurso público. Para você ver como é que é uma faculdade, né? Eu passei 5 anos numa faculdade de direito e eu não entendia nada, só decorava para as provas ali para passar de ano, mas eu só vim aprender efetivamente quando eu vim estudar para concurso público. É por isso que eu sou um grande defensor da bandeira que você não precisa ser formado em direito para você aprender as leis do país, para as leis que caem em concurso público. Porque eu só vim aprender quando eu fui estudar para concurso. E o que foi que me fez aprender? Foi justamente entender as palavras. Olha só como isso aqui é interessante. Poder que altera, o que é o poder constituinte derivado reformador? Que vai ser esse aqui, ó. Poder constituinte derivado reformador, que eu vou chamar de PDR, é o poder que altera a Constituição Federal através de quê? Através de uma emenda constitucional. Eu vou fazer um desenho que talvez vai ficar mais claro de você entender. Digamos que isso daqui é uma peça de roupa. Digamos que isso aqui, eu acho que dá para perceber. Deixa eu aumentar mais aqui. Digamos que isso daqui seja uma camiseta, uma blusa. Só que agora eu quero modificar essa blusa, não gostei, é uma blusa de tricô, e eu quero fazer uma emenda. Eu vou pegar assim e falar assim, bicho, eu não gostei desse verde bem aqui no centro. Eu queria um vermelho. Então eu vou vir com um pedaço de pano, e eu vou colocar ele aqui, ó, e vou costurar. O que que eu estou fazendo aqui, ó?
no linguajar bem comum, eu estou fazendo uma emenda. Eu estou emendando aquela camiseta com um pedaço de pano vermelho que eu coloquei ali e que eu costurei ali porque eu não queria mais aquilo branco, eu queria agora um vermelho. Na Constituição Federal, funciona mais ou menos parecido com isso. E você vai perceber que a Constituição Federal, falei para vocês que ela seria a lei maior do país. Então, você vai perceber que ela não pode ser alterada de qualquer forma. Por quê? Porque já imaginou se fosse tão fácil assim, no estalar de dedos, a gente alterar a todo instante a lei de um país? O país ele não teria uma estabilidade. É por isso que existe todo um processo para se alterar a Constituição Federal. E esse processo a gente chama de emendas constitucionais. Talvez você já tenha ouvido falar no jornal, no noticiário, nas redes sociais, a emenda constitucional disso, emenda constitucional daquilo. PEC da Segurança Pública, que é o projeto de lei que trata da emenda constitucional da segurança pública. E essa emenda constitucional é justamente esse poder constituinte derivado reformador, que é o poder que eu vou modificar a Constituição Federal. E, professor, aonde é que a gente vê isso mais precisamente dentro da Constituição? Lá dentro do da Constituição Federal, no seu artigo 60, parágrafo 4º, existe o que a gente chama de cláusulas pétreas, que é aquilo que, em tese, e já já eu explico por que o em tese, essas cláusulas pétreas não poderiam ser modificadas, que é justamente o que o legislador, que foi aquela pessoa que fez a Constituição, ela entendeu o seguinte, olha só, a gente pode alterar a Constituição Federal. Só que vai ter alguns assuntos, algumas matérias, que são matérias tão sensíveis que a gente não vai poder alterar essas matérias de toda forma. E essas matérias a gente chama de cláusulas pétreas. Olha só, eu vou fazer aqui a leitura do artigo 60, parágrafo 4º, porque o direito a gente só vai assim, né? Você só estuda lendo, tendo o contato ali com o que está na lei, porque vira e mexe, cai na questão, e você, poxa, não li. Olha só, da emenda à Constituição, que é exatamente isso que a gente está conversando aqui agora. Deixa eu dar um zoom aqui. Cadê? Pronto. Olha só, da emenda à Constituição. É justamente o poder constituinte derivado reformador. Falou de poder reformador, você vai lembrar, opa, velho, eu lembro que o professor falou da emenda. Então, poder constituinte reformador é emenda à Constituição. A Constituição, ela poderá ser emendada mediante proposta, ou seja, o que eu vou falar aqui agora são aquelas pessoas que são responsáveis por mandar uma proposta de emenda à Constituição. São aquelas pessoas responsáveis por iniciar um processo de modificação constitucional, que é um terço dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. Ou seja, um terço da Câmara ou do Senado pode, mediante proposta, emendar a Constituição, né? Na verdade, é iniciar o processo. O presidente da República, ele pode emitir essa proposta e mais da metade das assembleias legislativas das unidades da federação. Veja, mais da metade das assembleias legislativas das unidades da federação, para você entender, nada mais é do que a Assembleia Legislativa dos estados aqui do Brasil. Se a gente tem 26 estados mais o Distrito Federal, seriam ali 13, 14, seriam, digamos ali, 14 dessas assembleias legislativas, elas se manifestando, cada uma delas pela maioria relativa dos seus membros, para, mediante essa proposta, iniciar uma mudança na Constituição. Por isso que você percebe o quanto é difícil para você mudar a Constituição. Ó. Parágrafo 1º.
Não vou falar dele agora. Aqui, ó, parágrafo 4º, que foi o que a gente falou. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir a forma federativa de Estado, voto direto, secreto, universal e periódico, separação dos poderes, os direitos e garantias individuais. Então, você vai perceber que isso daqui, ó, que é justamente o que está na tela aqui de vocês, é o que a gente chama de cláusulas pétreas, onde o legislador ele falou que a gente não poderia mexer com a finalidade de abolir ou de alterar com a finalidade de modificar com um indício ali de, digamos, diminuir. Porém, isso não é absoluto. E vira e mexe, isso daqui acaba caindo em prova. E, como eu sempre gosto de desenhar, você vai entender o que é que eu quero falar aqui. Ó. Aqui é um círculo, esse aqui é outro círculo. Ó, e aqui, se você não entender, não é possível. Olha só. Digamos que tudo isso daqui, ó, são as cláusulas pétreas, que nada mais é do que isso daqui, ó, que a gente falou. Professor, eu queria um mnemônico para decorar essas cláusulas pétreas. Eu decorava assim, ó. Pode, professor, pode, vou ser. Professor, a aula vinha tudo tranquilo até agora. Até você começar essas pederastias aí. Mas, bicho, era o jeito que eu decorava. Fode você. Forma federativa de Estado, direitos e garantias individuais, voto direto, secreto, universal e periódico e separação dos poderes. Essas são as cláusulas pétreas aí para você guardar na sua mente aí e decorar. Pô, fode você. Por quê? Porque se você errar, você vai se fuder, meu irmão. Então, para você entender, ó, digamos que tudo isso daqui são as cláusulas pétreas. E aí, o que foi que a doutrina, ó, tudo isso aqui é cláusula pétrea. O que foi que a doutrina ela falou? Olha só, beleza, eu concordo que a gente não vá modificar a Constituição querendo eliminar as cláusulas pétreas. Porém, a gente vai poder modificar desde que não atinja. Não apaga, não? Pera. É, bugou. Ó, a gente vai modificar desde que não atinja o núcleo principal. Então, você vai perceber que as cláusulas pétreas, elas podem ser modificadas desde que não atinja esse núcleo principal delas aqui. Tá fazendo sentido? E aí, uma outra pegadinha de prova. Professor, eu posso modificar o voto obrigatório. Obrigatório. Eu poderia mudar isso no país? Ele é considerado uma cláusula pétrea. Isso aqui, as provas, elas costumam trazer muito como pegadinha, e você vai perceber que o voto obrigatório, ele não é uma cláusula pétrea. Por quê? As cláusulas pétreas são voto direto, secreto, universal ou periódico. Hoje, o nosso sistema de votação, ele é obrigatório, né? Até eu, você, a gente é obrigado a votar, e se não for votar, a gente tem que justificar, correndo o risco de você sofrer uma multa ali da Justiça Eleitoral. Tanto que quando você vai votar, você recebe lá um papelzinho com um ticket dizendo que, ó, aqui é a sua comprovação que você votou. Por quê? Porque o voto é obrigatório. Porém, esse sistema de voto, ele poderia ser mudado, poderia ser voto facultativo. E de uma forma bem mais simples, por quê? Porque ele não é uma cláusula pétrea. Perceba isso daí para você entender. E aqui, ó, eu falei para você que quem pode propor um terço da Câmara dos Deputados ou um terço do Senado Federal? Presidente da República e mais de metade das assembleias legislativas dos estados. E isso é quem pode propor. Porém, a aprovação, ela vai ser isso daqui, ó. Eu vou ler aqui com vocês para ficar mais fácil, depois a gente volta para cá, ó. Cadê? Ó, parágrafo 2º. A proposta
eu mostrei para vocês quem poderiam ser responsáveis por propor essa emenda constitucional. A proposta, depois dela proposta, será discutida e votada em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos, ou seja, 2 vezes, e as questões elas tentam trazer muito em sessão unicameral. Uni é uma única sessão? Não, é em 2 turnos, considerando ser aprovada quando se obtiver em ambas as casas, 3/5 dos votos dos respectivos membros. Então, para você entender, a Constituição Federal, a emenda à Constituição Federal, ela precisa de 3/5 dos votos de cada casa do Congresso Nacional, e quando eu falo Congresso Nacional, é Câmara dos Deputados e Senado Federal. E essa votação, ela tem que acontecer em 2 turnos. Tudo isso para conseguir modificar ali uma Constituição. E aí vem um detalhe. Em situações que o país estiver em estado de sítio, estado de defesa, intervenção federal, a Constituição Federal ela não pode ser emendada. Tranquilo? Por quê? Imagina, estado de sítio, imagina que a gente está aqui num caos, está numa guerra, o Brasil entrou em guerra ali, aí entrou aqui no estado de defesa, por exemplo. Tem várias outras coisas para a gente se preocupar. E aí foi que o legislador pensou, eu não posso utilizar a guerra, por exemplo, como justificativa para burlar as leis no país. Então, mesmo que o Brasil ele esteja num estado desse, né, de sítio, estado de guerra ou intervenção federal, eu não posso modificar, porque a própria Constituição ela proíbe a alteração, ou seja, a emenda à Constituição nesses momentos, né? Digamos, teve uma situação que teve a intervenção federal lá no Rio de Janeiro, onde aquele estado estava sob intervenção federal. Nessa situação, a Constituição não poderia ser emendada de forma alguma. Tranquilo? Então, esse é o poder constituinte derivado reformador. É o que eu considero, digamos ali, o mais difícil, porque são muitos detalhes. Avançando aqui, o negócio apagou agora o que eu queria. Avançando aqui, o poder constituinte derivado decorrente, decorrente. O que você precisa decorar? Que o poder constituinte derivado decorrente nada mais é do que o poder que os estados membros, Ceará, Piauí, São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, é o poder que esses estados têm de criar as suas próprias constituições. Ah, professor, então quer dizer que cada estado tem a sua constituição? Não sei se você sabia, se isso é uma novidade para você, mas todos os estados, eles acabam tendo as suas constituições estaduais. Agora, olha como isso aqui é lógico. Eu falei para você que o poder constituinte originário, que é o poder que cria a Constituição Federal, ela está aqui no topo, concordam comigo? Só que aqui abaixo tem as constituições estaduais. Só que como elas estão abaixo, elas têm que obedecer à Constituição Federal. E isso surgiu do poder constituinte derivado decorrente. E esse poder constituinte derivado decorrente, olha só, ele é limitado e ele é subordinado. E eu vou tirar aqui essa característica aqui do autônomo para não confundir você. Por quê? Porque ele tem que ser subordinado à Constituição Federal. Ele é limitado. Por que, professor, que ele é limitado? Porque a Constituição do Estado, ela tem que obedecer à lei maior, que é a Constituição Federal. Ele é subordinado por quê? Porque ele tem que obedecer à Constituição Federal. Então, valor de poder constituinte derivado reformador, você vai lembrar de emendas constitucionais. Valor de poder constituinte derivado decorrente, você vai lembrar que é o poder que cria as constituições estaduais. E isso está previsto lá no artigo... Isso está previsto lá no artigo 25 da Constituição Federal. Tranquilo. E aí, talvez você esteja se perguntando, professor, mas aqui no Brasil, além dos estados, a gente tem os municípios. E os municípios têm constituições municipais? Não. Os municípios, eles têm lei orgânica municipal, e isso daqui não entra dentro do poder constituinte derivado decorrente. Por quê? Porque dentro dessa previsão aqui, só fala dos estados.
E, por último, dentro da nossa terceira classificação, a gente vai falar do poder constituinte derivado revisor. E olha como o nome é fácil, né? Ó, revisor. O que esse poder ele falava? Eu digo falava no passado porque hoje ele não existe mais. Deixa eu colocar aqui de vermelho. Ó, hoje ele não existe mais, mas eu coloco aqui para que você acabe sabendo o que seja ele, né? O que fizeram lá em 1988, que foi o momento que a nossa Constituição Federal ela surgiu. Lá em 1988, eles colocaram dentro da própria Constituição o seguinte, olha só, a gente vai criar um poder constituinte derivado reformador. E esse poder constituinte, ou melhor, poder constituinte derivado revisor. Por quê? E aí você percebe como é meio que lógico, né? Esse poder de revisor, ele vai revisar a Constituição Federal daqui a 5 anos. Então, 88, né? 89, 90, 91, 92, 93. Lá em 1993, a Constituição Federal ela foi revisada. E essa revisão era justamente para saber como é que a sociedade estava encarando aquela nova Constituição. E essa revisão ela iria acontecer ali por maioria absoluta, que foi justamente onde as pessoas pensaram assim, ó, beleza, a gente criou um novo ordenamento jurídico, mas daqui a 5 anos a gente vai dar uma carta branca para revisar, para ver o que foi que deu certo, para ver o que foi que deu errado, e a gente vai utilizar isso uma única vez, que é justamente o que está previsto lá dentro do artigo 3º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que é esse ADCT, que é justamente esse poder constituinte derivado revisor, que nada mais é do que o próprio nome diz, a Constituição de 1988 ia ser revisada depois de 5 anos da sua criação, e essa revisão iria acontecer através da maioria absoluta ali dos membros. Em tese, era isso daqui que eu precisaria que você precisava que você soubesse. Só vou acrescentar uma única coisa que ficou faltando aqui, ó, que é o poder. E essa daqui é uma classificação à parte, ó. Poder constituinte supranacional. Por que eu não trouxe isso aqui antes? Justamente para que você não confundisse com as outras coisas. Eu fiz questão de explicar isso aqui no final, justamente para você não confundir com aquela classificação que a gente trouxe. Por quê? Porque o poder constituinte supranacional, ele nada mais é do que... Você imagina agora que a gente saiu do âmbito Brasil, do âmbito Estado, e a gente agora está criando um poder internacional. Um poder que vai reunir vários Estados-membros para que a gente comece a conviver numa sociedade falando agora de planeta Terra. E aqui eu vou dar um exemplo que veio aqui agora na minha cabeça para você entender. Você sabe, não é novidade para ser ninguém, que eu vou pegar aqui as superpotências, que cada país desses, Estados Unidos, Rússia, China, Coreia do Norte, cada país desse, ele tem ali uma quantidade X de bombas atômicas que conseguiriam ali destruir o planeta Terra de uma vez, né? Todo mundo utilizasse as bombas ali, o planeta Terra, a espécie humana, ela entraria em extinção. Só que existe esse poder constituinte supranacional, que é justamente esse acordo de cavalheiros ali, cada um fica ali, ó, tem aquelas brigas e tal, mas não vai invadir o espaço do outro ali, né? E esse poder constituinte supranacional nada mais é do que justamente essas normas que, apesar de não estarem escritas em um único documento, porque aqui a gente vai pegar vários tratados internacionais, mas essas normas elas vão regular o país ali, os países a nível global. Tranquilo? Então, com isso daqui que a gente conversou nessa aula de hoje, a gente está apto para fazer aqui as questões. Pergunto aqui agora, até esse presente momento, você ficou com alguma dúvida?
fale agora ou cale-se para sempre. Eu acredito que eu fiz questão de detalhar ponto a ponto aqui para você entender aqui cada passo aqui, cada detalhe, para você aprender isso aqui de uma vez por todas. Agora a gente vai entrar nas questões, que é justamente para você ver na prática como é que isso é cobrado, né, professor? Professor, eu entendi, mas agora eu quero ver na prática como é que isso funciona. Pois então, deixa eu voltar aqui a compartilhar a tela, e aqui a gente vai fazer aqui agora algumas questões. Olha só. Primeira questão. Por meio de emenda constitucional promulgada pelo Congresso Nacional, foi criada a Polícia Penal, órgão responsável pela segurança do sistema prisional federal, estadual e do Distrito Federal. A propositura dessa lei compete ao Poder Constituinte, olha só. E aqui é aquilo que eu falei para vocês, ó. Eu quero que você não tente ficar decorando. O que foi que ele falou? Poder, por meio de quê? A palavra-chave, ó. Emenda constitucional. E aí, o que foi que eu falei para você? Falou de emenda constitucional, você vai lembrar de poder constituinte derivado reformador. Lembra disso? Que o poder constituinte derivado, ele se divide em poder constituinte derivado reformador, decorrente e de revisão. E aqui, quando ele fala, ó, por meio de emenda constitucional, eu estou falando do poder constituinte derivado reformador. Aí você vem para as opções. Opa, originário? Não, não é originário. Instituído? Opa, pode ser isso aqui. Difuso? Professor, o que seria esse difuso? Foi aquilo que eu falei lá no início da aula, né? Que o poder ele poderia ser concentrado ou difuso. Aqui são as questões da sua prova. Concentrado, eu vou concentrar o poder ali na mão de um órgão, que no caso seria a Assembleia Nacional Constituinte. Aqui, o poder difuso seria aquele poder na mão do povo. Então, errado. Supranacional, para você ver como é que cai. Ó. Acabei de falar com vocês. E o participativo aqui não tem nada a ver. Só sobra o quê? Poder constituinte instituído. Poder constituinte derivado, ou, como eu falei para vocês, que ele poderia ser chamado de poder constituinte instituído, constituído ou secundário, que é justamente dentro daquela classificação que a gente falou, né? Ó, poder constituinte, aí eu venho aqui, ó, originário, que inaugura as leis do país, e o derivado. E esse derivado, ele se divide em reformador, decorrente e um revisor. E aqui esse derivado, ele pode ser chamado de instituído, constituído ou secundário. E aqui ele pode ser chamado, ó, de primário, só para ficar bonito aí todo o seu entendimento. Então a gente marca como gabarito item B de bola. Próxima questão. No que se refere ao poder constituinte e aos conceitos relacionados à Constituição de 1988. Assinale a alternativa correta, né? Os direitos adquiridos. Olha só como eu falei para você que isso cai em prova. Os direitos adquiridos são oponíveis ao poder constituinte originário. Ou seja, eu posso alegar o direito adquirido ao poder constituinte originário, com fim de evitar o retrocesso social, ou aquele efeito cliquete, né, que eu falei para vocês. E a gente sabe que o poder constituinte originário, ele não respeita o direito adquirido. Então, isso daqui já está errado. Lembra quando a gente falou dos exemplos? Item B. Para emendar a Constituição de 88, a Assembleia Legislativa do Estado do Pará necessita tão somente se manifestar com 2/3 de seus membros. O que foi que a gente viu que para uma Assembleia Legislativa ela
conseguir mandar uma proposta à emenda constitucional, tinha que ser mais da metade das assembleias legislativas do país, ali, de cada estado, né? Eu fiz até a conta aqui, dariam umas 14 assembleias, e não só a Assembleia do Estado do Pará. Por isso que também aqui está errado. Entre as classificações existentes, a Constituição de 1988 pode ser considerada como Constituição prolixa ou semirrígida. A gente não falou disso, e eu também não vou entrar aqui no mérito para não ficar muito longa a aula, isso aqui vão ser tema de outros assuntos, mas eu já te adianto, errada. A forma federativa de Estado, a separação de poderes, o voto direto, secreto, olha só a pegadinha e a maldade, ó. Obrigatório. São exemplos de cláusulas pétreas. Veja, as questões, elas cada vez mais estão ali tentando eliminar os candidatos. Ó. Você vê que ele colocou uma palavrazinha aqui, ó, obrigatório. O voto obrigatório, a gente viu que ele não é uma cláusula pétrea. Então, é por isso que essa questão está errada. Só sobra para a gente ali o item E. De acordo com o texto constitucional de 1988, a matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. Professor, aonde é que está isso? Olha só, eu deixei aqui de propósito, até para que a gente faça essa leitura. Ó. Artigo 60 da sua Constituição Federal, parágrafo 5º. A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida prejudicada não pode ser objeto de uma nova proposta na mesma sessão legislativa. Traduz, professor, o que isso significa? Digamos que uma dessas três pessoas aqui, ó, emita uma proposta de emenda constitucional, mas por algum problema, ou ela foi rejeitada, ou ela tinha algum erro, algum vício, eles não vão poder fazer uma nova proposta dentro daquela sessão legislativa. Eles vão ter que esperar uma nova sessão para fazer uma nova proposta daquilo. É por isso que o gabarito da questão é justamente o item E, por causa do artigo 60, parágrafo 5º. Aqui é a letra da lei da Constituição. Por isso que é importante você ler e ver o que é que você está fazendo ali, né? Terceira questão. O poder constituinte é fundamentalmente uma função, o que dá razão aos que afirmam que, também na etapa da reforma da Constituição, existe uma manifestação do poder constituinte. Sobre os limites ao poder de reforma constitucional, assinale a alternativa correta. Item A. A manifestação do poder constituinte reformador, falei para você, reformador, você vai lembrar de quê? De emenda à Constituição. A manifestação do poder constituinte reformador verifica-se através das emendas constitucionais. Morreu, né? Poder constituinte reformador, você vai lembrar de emenda à Constituição. E aqui, já nem leio o restante aqui para a gente ganhar tempo. Quarta questão. Desconsidere esse O. Analise os itens abaixo sobre o poder constituinte. O poder constituinte originário é limitado? Opa, professor, não. O poder constituinte originário, ele é ilimitado. Concorda comigo? O poder constituinte originário é limitado, pelo regime constitucional vigente à época da instituição da nova Constituição? Errado, justamente porque ele é ilimitado. O poder constituinte revisor também pode ser chamado de poder constituinte decorrente? Errado, né? A gente viu que poder constituinte revisor é aquele que em 5 anos a Constituição ela vai ser revisada, e o poder constituinte decorrente é aquele poder que cria as constituições estaduais. Por isso que está errado. O poder constituinte derivado é sempre subordinado ao poder constituinte originário? Exatamente. Uma das características do poder constituinte derivado é ele ser subordinado à lei maior do país. Então, correto. A gente marca como gabarito aqui o item C de casa. Quinta e última questão, para a gente finalizar. O poder constituinte classifica-se em poder constituinte originário e poder constituinte derivado.
Assinale a alternativa que apresenta as características do poder constituinte originário. Olha só, inicial, ilimitado, subordinado. Opa, a gente está falando do originário. O originário ele não é subordinado. Inicial, ilimitado, autônomo, incondicionado. Correto? Ele não depende de seu ninguém. Ó. As outras aqui, ó. Limitado? Não. Decorrente? Não. Se é originário, ele não pode ser decorrente. Ilimitado? Não. A gente só fica aqui com a alternativa B. Beleza? Com isso, eu termino aqui mais uma aula com vocês e acredito que a gente trouxe aqui esgotou todos os assuntos dentro dessa matéria, que é justamente para que você consiga agora acertar todas as questões.